E agora, será que a gente consegue? Finalmente. Mas eu só entro como Pepita, ó. Não entra como Eu tô incógnita. vendo. É. E ainda tocou meu telefone aqui. Eu disse impossível, que eu não posso nem pensar em atender. E fico o tempo inteiro entrando as mensagens. Mas vamos nós, Pepita. Vamos conversar. Tem, tem problema não ser pela Cognita? Não, não. A gente tenta depois ver uma forma, quando você salvar o vídeo, a gente vê uma forma de tentar acessar. Eu acho que o Dan pode ver, ajudar isso e a gente joga para a Cognita, viu? O vídeo, Tá certo. Tá bom, querida. tá bom? Pedir Tá desculpa às bom. pessoas que a gente não conseguiu organizar. A tecnologia, às vezes, ela atrapalha também, né? A gente não sabe se foi a internet, a gente não sabe se é a. Enfim. Tá me Pois é, escutando direitinho? eu estou escutando bem. Estou escutando sim. E você me escuta? Escuto. Você conseguiu validar a Cognita a gente fez um pedido, você aceitou? Aceitei. Pronto, E então era aceitei, para. inclusive, aceitei Daniel, aceitei a Cognita e aceitei Cíntia. Tinham Sim, três sim, solicitações, eu aceitei os três. ótimo. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar agora por aqui, não tem outra forma. A gente já tentou de tudo. É melhor a gente estar se vendo e conversando, né? Aham. Por mim, Eles tudo podem. bem, Pepita, não tem o menor É, problema. olha aí, ó, o pessoal está dizendo o importante é o que vamos ouvi-las agora. Isso. Estão conseguindo escutar direitinho? A gente pode pedir, Cíntia, que tá aqui, Cíntia, a Punira, o Dan, colocar um aviso lá no story, que a gente tá no Insta de Juliane Salgueiro, né? Isso. Pronto. E E assim de que eu estou Pepita, conversando com acho que se você, porque acessar, aí, e se acessar pelo meu também, eu acho que entra. Pronto, a Cíntia está aí. Cíntia, e vê com o Dan a possibilidade de botar na Cognita, no Story, avisando que a gente está, né, batendo papo de Juliane Salgueiro e Pepita Duran, porque aí quem segue pela Cognita vê a gente lá. Pelo meu entra, isso. Cíntia está dizendo que pelo meu entra. estou vendo, é. Pronto, massa. Então vamos conversar? Vamos Vamos falar de lá, gestão de pessoas? Massa. vamos Cíntia está dizendo que sim. vão avisar, viu? Ju, olha, é um prazer estar conversando com você, batendo esse papo aqui hoje, né? Era um sonho meu trazer você para a gente conversar. E é uma honra, na realidade, né? A gente se conheceu há alguns anos atrás, eu acho que há uns 7 ou quase 8 anos atrás, Isso mesmo. né? Você fez um trabalho belíssimo como consultora para a empresa e através do Sebrae, né, quando eu estava passando pelo FGA, Uhum. acho que foi ali naquele momento que a gente se conheceu. E sempre, assim, eu colocava, a gente tem que bater um papo com o Ju. Na lista estava seu nome lá para mim. A gente tem que organizar para bater um papo com Juliane. Pois é, Porque Pepita. se fez diferença para mim, vai ajudar muitas pessoas que estão nos escutando hoje. O seu conhecimento, né? Para repassar o seu conhecimento para as pessoas, eu acho que vai ajudar bastante. Dentro do que a Cognita acredita, né? Que a missão principal é a gente estar ajudando as pessoas no sentido de alavancar suas carreiras, de alavancar suas na gestão das empresas, né? Ajudar na gestão das empresas. E esse assunto de gestão de pessoas dentro da nossa equipe da Cognita é um que me encanta, assim, é um dos assuntos uma das áreas que a mim realmente eu acho que encanta porque é o bem mais precioso que eu acho que se tem dentro de uma empresa são as pessoas, né? Então, sem elas a gente não consegue gerir, não consegue fazer nada, não tem resultado. Uma empresa sem pessoas não tem resultados. E Pois, aí eu vou deixar
apresentar, né? Eu sou mentora da Cognita, para quem não me conhece, está vindo pelo Instagram da Juliane Salgueiro. Faço parte, junto com Cíntia e a Ponilha, de um projeto onde a gente tem um público-alvo fisioterapeutas. Pois é, aí me deixe também dizer algumas palavras. Eu acho que, para começar, agradecer o seu convite. Você é uma empresária de destaque na área de atuação. Assim, eu tenho muito orgulho de ter prestado consultoria para a empresa, né? E de agora ver você nesse projeto, junto com Iaponira e Cíntia, né, à frente da Cognita, numa ação tão bonita que é ajudar ainda mais a profissão, né, ajudar a fisioterapia. Vocês têm um hashtag que é subir a régua, não é isso? Elevar a régua, elevar o Isso, nível da... isso. A gente está copiando de outros colegas que também usam, né? Que tem podcast. Eles gostam Isso de tem usar. um poder. Perfeito. Isso tem um poder assim, né, no inconsciente coletivo que é muito importante. Então, Sim. assim, eu fico muito alegre de fazer parte, de ter sido convidada. Agradeço a você, a elas duas, as três, né, pelo convite. E, assim, eu espero realmente que a gente possa conversar um pouco de forma leve, trocar ideias, né? E fica aqui, assim, registrada a minha admiração, assim, diretamente a você e a equipe da clínica, né? Porque eu sei que tem... Em janeiro a gente esteve juntos, fazendo Sim. planejamento estratégico, que foi uma experiência maravilhosa. E essa paixão pela fisioterapia, que não é só sua, eu tenho certeza que delas duas também, é algo assim de grande valor, não é? De grande valor para o mercado, para os clientes, para os pacientes, que têm o privilégio, né, de contar com a prestação de serviço humanizado, e essa ação da Cognita só vem somar. Então, assim, muito alegre com o convite. E aí, Ju, a gente organiza assim umas enquetes, né? O assunto, o tema de hoje está com qual a relevância da gestão de pessoas para os resultados na gestão do seu negócio, né? Uhum. E aí a gente geralmente organiza umas enquetes para dar um termômetro para a gente começar esse papo e sentir as pessoas, né? Sentir um pouco o que, é que as pessoas acham diante da pergunta feita. E aí a primeira enquete foi, a pergunta era, sua empresa se preocupa com a gestão de pessoas? Aí deu 100% de respostas, né? Sim. Uhum. E quando a gente partiu para uma pergunta aberta, era o que você pode sugerir como um desafio na gestão de pessoas? E aí houveram algumas respostas e entre elas veio assim comunicação, Uhum. engajamento, proatividade e a independência, que seria tipo, acho que proatividade e autonomia, né? Fazer a cultura da empresa ser replicada por todos. E outro desafio também foi fazer com que todos se sintam contemplados em seus anseios profissionais. Foram Contemplar em essas seus anseios. em seus anseios profissionais. Uhum. E aí, assim, quando a gente fala da questão desse contexto, né, da gestão de pessoas, eu vou passar para você fazer uma análise dessas enquetes, né, e desse contexto da gestão. Pois falar de gestão de pessoas, né, é algo para a gente que milita na área, assim, assim, um motivo até de orgulho, né, falar desse tema. Mas eu tenho certeza, assim, de antemão, que a gente não consegue esgotar, porque ainda que a gente elenque algumas ideias para conversar a respeito, eu acho que tem uma diversidade tão grande que talvez não dê para cobrir.
E assim, quando eu Uhum. penso na gestão de pessoas, antes mesmo da gente entrar na enquete, me vem assim um cenário, um contexto que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre ele antes de falar de como a gente vê a gestão de pessoas dentro desse universo, né? E para a gente Sim, olhar o contexto, para a gente olhar esse cenário que a gente está imerso, eu penso assim que algumas perspectivas são interessantes. Eu acho que uma sim, primeira, não sei se a gente conversou sobre isso no planejamento estratégico, mas é o mundo VUCA que a gente está imerso, né? Que é um mundo de muita volatilidade, de muita incerteza, complexidade, ambiguidade. Então, é tudo mudando ao mesmo tempo, os fenômenos acontecendo numa conexão que às vezes a gente não percebe, mas que está presente. E tudo isso torna o ambiente, tanto das sociedades, das famílias, como também das organizações, das empresas, muito complexo de se gerir, sim, né? Acho que um outro aspecto, uma outra perspectiva é a gente também observar a questão da tecnologia. A sim, tecnologia, a gente vive esse cenário também 4.0. Eu sim, até vi que nas lives anteriores vocês já falaram sobre isso. E esse cenário da tecnologia, o advento da tecnologia, provocou muitas mudanças, né? Seja no comportamento, nos usos, costumes das pessoas. Então, hoje a gente não enxerga a vida da gente sem a tecnologia. Mas a sim, tecnologia, ao mesmo tempo que traz assim um conjunto de benefícios e de facilidades para a vida da gente, essa mudança de costume também traz algumas questões novas para a gente aprender a lidar, né? Alguns vícios até, né? Pessoas que perdem a comunicação mais próxima, olho a olho, porque estão muito ligadas às fake news, tantas coisas que o advento da tecnologia termina impactando o modo de viver, a maneira como as pessoas vivem e se relacionam. E eu acho que uma terceira questão, assim, eu acho que se a gente fosse falar de cenário, teriam várias questões. Mas em sim, relação a esse universo da gestão de pessoas, um outro aspecto que eu vejo é a da gestão dos negócios. Eu acho que a gente conversou outro dia que no processo formativo profissional, um fisioterapeuta ou em qualquer outra área, os profissionais não são formados nem para gerir negócios, nem para gerir pessoas, né? Eles recebem uma formação que é muito mais técnica. E técnica no sentido da área estrita, né, que ele atua. Então, eu acho que essa visão, ela termina sendo uma visão mais segmentada, né? E na hora que a pessoa se experimenta tendo que fazer a gestão de pessoas, é algo que ela não sabe fazer a gestão do negócio. Eu acho que você viveu essa uhum, realidade, né? sim, Tendo gestores trabalhando, mas não basta ter gestores, é importante que o empreendedor, o empresário tenha uma noção para poder dar as orientações, dar o direcionamento. Então, todo esse cenário é um cenário muito complexo para a gente pensar a gestão de pessoas, né? sim, E, assim, quando a gente também observa, independente da pandemia, que a gente tem uma quantidade de desemprego assim elevada, processos seletivos que são cada vez mais rigorosos, não é? Porque vão exigir ainda mais ter profissionais habilitados. A própria tecnologia exige conhecimento de novas habilidades. Né? A gente mesmo está vivendo isso. Né? Quer dizer, ainda que a gente tenha investido muito na nossa carreira, na nossa profissão, uhum, necessariamente a expertise da gente com tecnologia não é a mesma de um jovem que é nativo sim, digital e que já, não é, já entra no mercado dessa forma. Então, veja quantas variáveis a gente tem para a gente falar de pessoas, para a gente tratar,
né, de pessoas. São muitas variáveis. Porque se a gente pensasse assim, ah, é tão somente a gente tocar a empresa dentro da minha área de negócio. Mas não, esse indivíduo que chega à organização, que vem trabalhar, ele é multifacetado, ele tem um conjunto de expectativas, de anseios, não é? Que é muito difícil um gestor que não esteja com uma visão mais ampla, sistêmica, conseguir dar conta disso tudo, não é? Então, você me pergunte também, viu, Pepita, antes de eu entrar na enquete, se quiser, para não ficar só num monólogo, né? Então, Uma quando coisa você... que a gente uma vez Pois não. Uma coisa que você falou uma vez, que na realidade a gestão de pessoas, independente do tamanho da empresa, né? Se você tem um consultório ou se você tem uma grande empresa, independente do tamanho, né, do seu negócio, precisa se fazer gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas não só é com quem você tem como colaborador, mas também você faz uma gestão de pessoas com seus clientes, né? Com seus pacientes. Você faz uma gestão nesse sentido, né? A forma como você... Uhum. A inteligência emocional permeia por aí, que é uma das habilidades que o profissional do futuro, né? Que o futuro já é hoje, ele tem que ter, né? Então, Uhum. às vezes as pessoas acham que gestão de pessoas é só para operacionalizá-la dentro de uma empresa, de uma fábrica, de uma indústria, de um escritório grande. Não é. Eu vejo ela dentro desse contexto, né? Também de um pequeno consultório. Eu acho que a gestão de pessoa ela está presente em qualquer tipo de negócio, né? Não importa se ele é grande, se ele é pequeno. Lidar com pessoas, muitas vezes a gente imagina que até uma empresa grande, que tem todo o aparato, todos os sistemas, toda a tecnologia disponível, torna mais fácil o processo de gestão de pessoas. Não necessariamente, né? Da mesma forma, uma empresa pequena, a gente também não pode supor que uma empresa que tenha só 5 funcionários, um funcionário, dois, três, que em função disso vai ser mais fácil. Na verdade, a Sim, grande distinção ela vai se dar na visão que o empresário tem, na importância que o empresário tem, esteja ele numa posição, né, como um vice-presidente, seja ele um microempresário, um médio empresário, mas qual é a visão que ele tem, o valor que ele dá para as pessoas dentro do sim, negócio dele. Então, isso é algo, né, que parece lugar comum a gente falar sobre isso, que os empresários deveriam reconhecer a importância das pessoas, mas na prática não é o que acontece, né? E essa forma de não reconhecimento, ela se dá de várias formas. Porque quando você diz na enquete que o que as pessoas colocaram como sendo algo que ajudaria, que poderia alavancar o processo de gestão de pessoas, engajamento, produtividade, autonomia. Na verdade, o que é que as pessoas estão dizendo? Que sentem falta de não ter autonomia, que sentem falta de comunicação. E isso, uma boa gestão de pessoas, ela vai assegurar, ela vai viabilizar. Né? sim, Gerir pessoas é algo imprescindível. Né? E, às vezes, também se associa essa gestão à existência de ferramentas, à existência de sistemas de avaliação, de planos de cargos. Essas sim, ferramentas, esses artefatos, eles são importantes? São, claro que são. Né? Quando você define ele baseado em critérios que são justos, que são equânimes, que aquilo que você coloca como um balizador, por exemplo, de um processo de avaliação de desempenho, retrata o que os avaliadores estão fazendo, a maneira como eles tratam as pessoas. Então, eu acho que uhum, essa reflexão ela é muito importante para a gente perceber que não basta só ter a ferramenta, não basta só ter o instrumental para fazer uma boa gestão de pessoas. sim, McGregor diz, uma boa avaliação de desempenho é um papel em branco. Não é? Quer dizer, se você se dispõe a sentar com o seu funcionário para fazer uma avaliação, olho no olho, que a gente, né, define o que é que a gente vai avaliar,
o que é importante ser avaliado? Que tipo sim, de meta a gente pode definir? Mas é muito usual se definir meta focando o resultado, não é? Mas meta de sim. aprendizagem nem sempre, não é? E meta de aprendizagem deveria ser algo inerente à gestão. E eu não estou Sim, falando constante. só gestão de. Porque quando a gente fala da gestão de pessoas, eu acho que existe algo também no imaginário coletivo, que a gestão de pessoas é do RH, né? Sim, Antes era sim, até do departamento pessoal, aí passou para o RH. Na verdade, a gente tem que entender a gestão de pessoas como um princípio que ele é comungado pelos diversos setores da empresa, não é? Então, valorizar pessoas, estabelecer metas de aprendizagem, primar por uma remuneração justa, isso deve ser algo que sim, deve ser perseguido pelas diversas áreas, pelos diversos gestores, não estritamente pela área de RH, como se diz, né? sim, Quando você tem uma empresa que comporte. E aí preparar as pessoas que ocupam cargo de gestão, de liderança, para poder fazer esse acompanhamento do corpo funcional, não é? Com uhum, ferramentas e sem ferramentas. A comunicação é fundamental, né? De você usar de sim. uma comunicação aberta, direta. E às vezes qualquer Para você ruído, falar. né, Ju? Às vezes qualquer ruído gera conflitos, né? Uhum. Qualquer ruído na comunicação gera conflitos. Sim, sem dúvida, né? E muito tem se falado também, assim, de uma comunicação que seja mais compassiva, né? Que procure entender melhor qual é a necessidade do outro, qual é a expectativa do outro, né? Uhum. E eu não sei se na realidade é, é algo que as pessoas ainda veem como algo intangível, né? Você ter essa comunicação mais compassiva, porque parece que quando você escuta querendo entender o outro, que é a empatia, né? Se você não está dando a ordem, se você não está dizendo o que tem que ser feito, o outro não compreende. E a gente precisa desconstruir isso, né? Que a gente pode ter uma forma de falar que seja assertiva, direta e necessariamente que não tem que ser do mando, da ordem, né? Da Sim. autoridade para que isso se estabeleça. Não sei como você vê essa questão. Não, mas eu acho que é isso mesmo, eu concordo. Acho que tem uma pergunta aí. Como a gestão de pessoas tem De orientado pessoas. a autogestão? Pois é, esse é Andréia, né? Esse é É, uma questão muito interessante, né, de falar da autogestão, porque a autogestão pressupõe você ter os diversos líderes, né, os diversos funcionários cuidando do próprio desenvolvimento, cuidando da própria aprendizagem. Mas é claro que a área de recursos humanos precisa também criar condições para isso. E quando eu falo área de recursos humanos, eu estou falando de uma política, de uma visão, daquilo que a empresa sim, pense como sendo importante para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu acho que pensar, gerir pessoas, é a gente pensar em como estabelecer esse alinhamento entre o que a empresa, na figura do seu empresário, dos seus líderes, pensam e o que é que os funcionários pensam. Esse processo de sim, comunicação bilateral. Porque eu acho que enxergar a questão estratégica como sendo restrita só ao empresário ou às lideranças é algo que não se sustenta mais. Né? Então, sim, esse processo de comunicação ele tem que ser de mão dupla. Quem é que está no dia a dia com o seu cliente, com o seu paciente? É o seu colaborador, não é? sim, Então, como é que você pode pensar o que é melhor ou o que é preciso, que ações eu preciso empreender se eu não estou ouvindo o que é que os meus colaboradores trazem sobre dificuldades, autonomia, como foi colocado, muitas vezes
o colaborador não tem autonomia para discernir, para, né, decidir algumas coisas. Uhum. Então, a gestão de pessoas ela tem que arregimentar ações, metas, objetivos, extraindo da equipe para o alcance do que é estratégico para o negócio, né? É fazer essa condução de mobilizar as pessoas para o alcance do que é estratégico para o negócio. E isso Sim. pressupõe realmente uma comunicação não só de um lado, mas ela é bionívoca, né? Ela é dos dois lados. E eu acho que um outro aspecto também relacionado à autogestão é a autoliderança, né? Eu acho que a Cognita entrou. A autoliderança, né? Sim. De você ter os profissionais tendo o conhecimento do que é importante para eles, ter esse conhecimento. Eu até coloquei isso como pontos assim de sugestão, porque para você ter uma boa gestão de pessoas, é muito importante que as pessoas conheçam suas potencialidades, conheçam seus pontos fortes, suas Suas habilidades, fragilidades, o que é que as eles suas, precisam, como é, as suas, repita. as suas habilidades, né? As potencialidades no sentido de quais são as suas habilidades, né? Suas competências. Isso. Pois é, porque muitas vezes assim, o profissional não tem essa consciência, né, de quais são suas potencialidades. E gerir, né, quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão de recursos materiais, de gestão de recursos financeiros. Isso é possível, mas gerir pessoas não é como gerir recursos materiais, não é como gerir recursos financeiros. Gerir pessoas pressupõe engajar, pressupõe motivar, inspirar pessoas. E muitas vezes a gestão, ela entende, vamos dizer assim, que do mesmo jeito que eu faço a gestão de recursos materiais, de recursos financeiros, eu posso fazer de pessoas. Não, do outro lado tem alguém que pensa, que sente, né? Sim. que anseia. Então, essa gestão é diferente. E uma coisa, sabe, Pepita, que me chamou a atenção, eu ouvindo as lives que vocês realizaram, acho que foi a de Flávio, falando sobre o profissional de fisioterapia, como Sim. é desafiador para o profissional de fisioterapia ele fazer um tipo de avaliação que não fique estrita a um questionário que é um roteiro, né, do que ele vai. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa, porque eu não sou da área, né? Mas a avaliação ela vai além de você usar uma Sim. ferramenta que é muito boa para você fazer uma investigação, para você identificar, né, quais são os pontos que você precisa trabalhar com aquele paciente. Uma outra coisa que eu vi foi que o profissional de fisioterapia, ele é uma pessoa, é um profissional de contato, ou seja, ele é Sim. um profissional que está sempre se comunicando com o médico, ele está sempre se comunicando com outros profissionais de saúde, o que pressupõe uma comunicação muito boa, né? E por opção, eu fiquei pensando, o profissional de fisioterapia, ele escolheu, enquanto profissão, trabalhar com pessoas que têm uma limitação, vamos dizer assim, que têm uma Fragilidade. restrição, uma fragilidade, o que já torna esse profissional, não é, com uma habilidade, vamos dizer assim, para lidar com a limitação do outro, para lidar com a necessidade de empoderamento, de crescimento, de desenvolvimento, seja o que for que aquele paciente vai demandar, não é? Então, eu percebi, assim, olhando para o profissional de fisioterapia, eu digo, ele reúne tantos atributos só pela profissão de fisioterapeuta tantos atributos riquíssimos que é da interação com o outro, né? De trabalhar o empoderamento do outro, de trabalhar o desenvolvimento do outro, que pode ser, ele não conseguia botar o pé no chão, ele agora consegue. E isso
é extremamente, né, significativa, é uma evolução. Então, eu imagino que esse profissional, ele tem uma sensibilidade diferenciada. Se não tem, deveria ter, não é? Para Sim, olhar para o outro. E aí eu sim. fico me perguntando se é isso que distingue um grande profissional de fisioterapia, né? É ele ter essas habilidades refinadas, aprimoradas. E você pode me perguntar, por que você está dizendo isso tudo, Juliane? Porque trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, é você ter esse olhar, né? É você querer ajudar o outro a vencer um obstáculo de comportamento, um obstáculo técnico, qualquer que seja, mas é ajudar o outro a crescer, a se desenvolver. Vocês, por exemplo, na Cognita, usam uma ferramenta que é para identificar o perfil, as potencialidades. Com que Sim, o acesso. objetivo? Isso, Isso. assessment. Com o objetivo de alavancar o desenvolvimento desse profissional, dele, né, deslanchar na carreira. Quer dizer, Melhorar o se conhecimento, né? ampliar o autoconhecimento, que é fundamental, né, é Isso. imprescindível o autoconhecimento. E então, assim, eu consegui identificar muita harmonia entre a gestão de pessoas e a atuação de um bom fisioterapeuta, não é? Não sei se eu estou falando algo que é lugar comum para vocês, né? Eu não sei se os profissionais que estão na área da fisioterapia se enxergam como profissionais que são gestores de pessoas, né? Eu acho Porque ele... eu acho que nem todos conseguem se ver assim, entender? Sim? Uhum, Eu acho que nem todos conseguem se ver que são gestores de pessoas, né? Uns com mais habilidades e outros com menos, alguns com mais empatia, outros com um pouco menos. Mas eu acho que o que você está fazendo essa colocação eu acho bem interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. não Mas sei são, como... não do ponto de vista administrativo, mas somos gestores, né? Da funcionalidade da pessoa, fazer com que a pessoa tenha a esperança em sua recuperação, na sua volta à sociedade, né? De uma forma mais funcional. Então, nisso, realmente, eu concordo. Uhum. É sim, somos Agora, gestores. você trouxe também essa visão assim administrativa, né? Aí eu não Sim, sei se nessa perspectiva vocês que são da área teriam assim um interesse, uma curiosidade maior de saber da gestão de pessoas nessa perspectiva, na perspectiva administrativa, é isso? é, Eu eu estou acho trazendo que uma perspectiva muito humanística, né? ampla. Porque por acreditar, né, que isso para mim é que é o grande diferencial, né? Sim, Assim, quando eu falei desde o início, você pode ter excelentes ferramentas, excelentes sistemas para avaliar, para monitorar, mas se você sim. não tem pessoas sensíveis para o uso disso, isso não é só para a gestão de pessoas, eu acho que isso vale para tudo. A gente Sim, precisa ter uma consciência, ter uma visão mais sistêmica, né, ecossistêmica, de a gente entender a consequência das nossas ações, não só dentro da empresa, mas fora. E aí me vem muito a lembrança do bloco, né, de é, você estender a ação para fora dos muros da empresa. Isso é gerir sim, pessoas, é fazer essa conexão entre o que está dentro e o que está fora, não é? Fazendo essa conexão com o mundo, com tudo que está acontecendo. Isso é gerir pessoas, não é? E às vezes a gente tem uma visão mais entrópica, que é voltada mais para cuidar da gestão dentro da organização, nos muros da empresa. Não estou dizendo que isso não seja importante. É, cuidar do sim, ambiente, ter um ambiente saudável, ter um ambiente onde as pessoas têm espaço para dizer o que pensa, dizer o que sente. sim. Tudo isso dentro da conformidade, claro, né? Não estou falando assim, pode tudo.
Também não estou dizendo que tem coisas que não pode, né? Mas é conversar sobre o que é bem-vindo, o que é adequado. Isso são ações que você constrói com uma boa gestão de pessoas, né? Sim. Fazer mini eventos, fazer encontros em que as pessoas têm um espaço para interagir, para se conhecer, Sim. para trocar informações sobre como é o dia a dia de trabalho. E esse se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que não só enquanto gestora, né? Se colocar no lugar do colega que está começando a sua carreira e fazer com que ele também ou se torne um líder, né? Ele se descubra como líder, ele se descubra suas habilidades, né? Mas a questão também, quando você traz a questão do cuidado com o outro, do que a gente, na realidade, se destina como profissional da saúde, né? Desse olhar Uhum. diferenciado, de se colocar no lugar do outro, como é que eu gostaria de ser cuidado? Então, eu acho que quando você traz essa questão de que tudo é gestão de pessoas, tanto do ponto de vista de cuidar dos seus colaboradores, como cuidar dos seus clientes, pacientes, não deixa de ser, a gestão de pessoas, está tudo incluído. Só que você vai ter posicionamentos em alguns momentos diferentes, né? Eu entendi assim. Claro, claro. E assim, deixa eu ver o que é que a Andrea está falando. Muito interessante a percepção de uma gestão de pessoas para fora dos muros da empresa. Quando a Uhum. gente fala de extrapolar os muros, né, e isso que você está trazendo, Pepita, de como é que eu posso querer que o meu corpo funcional trate bem o meu cliente se ele não é bem tratado, né? Sim, Às vezes sim, isso acontece e é uma grande incoerência. É aquele sim. ditado: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, eu quero que você trate bem o meu cliente, mas eu não te trato da Trato forma bem. como eu deveria, né? Então, Sim, isso tudo é gestão de pessoas, né? A gente às vezes enxerga só a gestão de pessoas no tratar o colaborador ou no tratar o cliente, e na verdade está tudo interligado. São os sim, estágios realmente para você extrapolar o universo, né? Seja da atividade do colaborador, seja dentro da equipe também, né? Como é que você estabelece aí o rodízio de atividades para que sim. todos possam colaborar, todos possam aprender dentro do universo, né? Do que é feito Sim. na organização. Aí extrapola E, para a relação com o cliente. e esse Você ia falar. respeito, até esse respeito que você consegue enquanto gestor da sua equipe, dos seus colegas, né, que eles aderem, inclusive, à cultura da empresa ou ao que você acredita, eles incorporam, né, a, as suas atitudes enquanto gestora, enquanto líder. Isso vai muito dessa relação, ela é construída no dia a dia, né? Eu acredito muito nisso. Sim. Todo dia a gente constrói. Você passa, você olha para cada dia, olha para cada. Ou se você, eu estou sentindo que hoje você não vai bem, às vezes só o olhar e perguntar, tudo bem, o que foi que houve? Eu acho que já é uma forma de cuidado, né? De mostrar que você tem Uhum. cuidado com o outro. Então, eu não gostaria jamais, é a sensação que eu tenho, de trabalhar em um local que eu fosse destratada, que não tivesse um olhar diferenciado para mim, do mesmo jeito também que eu não gostaria de ser cuidada por um fisioterapeuta de qualquer forma, né? Então, assim, eu acho que a empresa começa por você. O sucesso da empresa começa pelas suas atitudes. Os seus liderados, os seus colaboradores, eles vão te seguir. E aí o exemplo que você dá né, não, às vezes você fala, é incoerente, você fala uma coisa, mas faz outra. E aí o que você fala não vai adiantar se você faz de forma diferente do que você está falando. Então, eu acho que suas É, atitudes, elas, né? Pois é, agora mesmo, nesse período de pandemia, eu acho que cada empresário teve uma experiência muito sui generis, né? Porque é muito difícil você
conseguir identificar o que foi que aconteceu dentro da empresa se você não interage com a empresa. E aí, conversando com alguns empresários que são atendidos, assim, que foram atendidos nesse período, é muito interessante perceber o grau de... Isso tudo tem a ver com gestão de pessoas, o grau de participação e de apoio que as empresas dão aos seus colaboradores, não é? Então, você tem empresas que se desdobram no sentido de criar toda uma estrutura para quem está fora, quem está no home office, conseguir trabalhar. Disponibiliza, inclusive, se for preciso, um impressor, uma cadeira, qualquer coisa para que o trabalho não sofra interrupção e continue funcionando. Não é? Tem outros que vão se preocupar mais com a questão financeira, vamos dizer. Como é que esse empregado está? Ele pode estar mais preocupado com o salário dele, está preocupado com o emprego dele. Qual é a preocupação que ele está? Tem outros que vão se preocupar com a saúde emocional do seu corpo funcional e diz assim, como é que eles estão? Será que eles estão bem? Será que eles estão depressivos? Será que eles estão apreensivos, né? Com essa instabilidade que eles estão vivendo? E tem muitos empresários que se esquivam de perguntar, não é? Que se esquivam de tratar a questão. São conversas difíceis e que muitos empresários recuam. Aí você vai dizer, e por que é que eles recuam? Né? Eles não se preocupam com seus colaboradores? Eles até se preocupam, mas alguns não se sentem aptos para tratar, não se sentem aptos para enfrentar aquela situação difícil, aquela situação que ele pode não ter uma solução, que o próprio Sim. negócio dele está em xeque, não é? Então, tudo isso tem um impacto no colaborador, tem um impacto na vida desse colaborador. E a gente está falando aí de comunicação, né? A gente está falando de empatia, a gente está Sim. falando de tantas habilidades que são importantes e que numa situação adversa como essa, pode ser que uma empresa que estava funcionando super bem dentro dos muros dela, né, com o mercado rodando 100%, estava tudo ótimo. Mas quando deu o perrengue, quando a situação ficou crítica, eu tenho exemplos assim de empresários que eu estava atendendo que simplesmente adoeceram e que a empresa ficou sendo tocada por uma pessoa, um funcionário, numa posição Sim. de gestão, tocando tudo, porque o empresário simplesmente não suportou, né? Teve problema emocional. Então, assim, a gente tem uma variedade de situações que reflete muito a importância da inteligência emocional, né? Sim, E sim. essa Que é uma das inteligência emocional é o tem uma quê? que é uma importante habilidade, né, no lidar com pessoas, né? A inteligência Exatamente, emocional. exatamente. Porque a inteligência emocional, ela pressupõe, primeiro, a gente lidar bem com a gente mesmo, né? Eu Sim. acho que a Andrea falou aí de autogestão. Primeiro, a gente precisa dar conta da gente, é como a máscara do avião, né? Na hora que despressuriza, você tem que cuidar primeiro da sua respiração, você tem que estar bem, você tem que equilibrar, mas aí depois você precisa olhar para o seu lado e dizer de que forma eu vou ajudar. E não vai ser se evadindo da situação, do problema, que você Sim. vai ajudar o outro. E numa das reuniões eu até disse assim, como foi o processo de comunicação nessa fase de pandemia? Ah, a gente conseguiu manter a comunicação, mas a comunicação era, sim, e cadê o relatório? E está sendo vendido e não está? Sim, e perguntar se a pessoa está bem, como é que a pessoa está, se a pessoa está passando por uma situação difícil, se tem alguém na família. Desculpa, a ambulância, né? É, passou. Então, pois é,
tudo isso tem a ver com gestão de pessoas, tem a ver com estarmos aptos para cuidarmos, né? Eu acho que, em primeiro lugar, seja na condição de empresário, seja na condição de um gerente dentro de uma organização, mas a gente conseguir cuidar da gente mesmo, que tem a ver com o autoconhecimento, com a inteligência emocional, para poder olhar para o outro, né? Se a gente não olha para si, se a gente não entra em contato com quais são as minhas motivações, quais são as minhas forças, as minhas potencialidades e também as minhas fraquezas e limitações, como Sim. vou poder ajudar o outro? Fica muito difícil, Aplicar né? aplicar uma SWOT em si próprio. Aplicar uma matriz SWOT em si próprio, uma fofa. Exatamente, exatamente. Eu acho que quem estava aqui entrou, não sei se ele está ainda com a gente, foi o Fábio Barbosa, que também foi meu consultor lá no Sebrae, foi um dos meus É aquele professores. gaúcho, É o gaúcho, é o me gaúcho. ajudou É, no planejamento estratégico. Aprendi com ele muita coisa, junto com o Silvio Oliveira também, né? Que é um pois é. mestre. O que mais, Então, Pepita? eu ia falar um pouquinho, perguntar a você a questão de. Eu acho que eu escutei de você, quando você foi minha gestora, que a gestão de pessoas ela pode se dar de maneira simples, né? Então, desmistificar um pouco, né? E fazer o simples. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que é uma coisa difícil de se fazer, que tem, né, muitas regras, mas eu acho que eu tenho esse olhar, aprendi com você que tinha que um Uhum. tijolinho a cada dia ser colocado e isso vai se tornando o dia a dia, né? E a escuta, eu acho que a gente tem que ter muita escuta para o colega, o colaborador e dar feedbacks também, né? Eu acho que a gente precisa sentar, conversar, eu acho que é uma atitude A legal, né? comunicação, a comunicação já foi apontada e realmente uma comunicação clara, direta, não é que você não faça muitos rodeios, sem subterfúgio, mas que você diga o que precisa ser dito, escute, né? Sim, Então, a comunicação ajuda muito nos diversos níveis, né? Porque dependendo da estrutura da empresa, você pode ter uma supervisão, uma coordenação, ou você pode estar direto com o seu time, mas a sim, comunicação é fundamental. Eu acho que tem pontos assim que são exatamente os sistemas, os subsistemas de gestão de pessoas, mas a comunicação e o clima é um, né? clima, né? A própria seleção, né, de você conseguir trazer para seu time pessoas que têm um alinhamento de valores, que você Sim, olhe para esse profissional e, além das competências técnicas que você vai buscar um bom fisioterapeuta. Mas quais são os valores daquela pessoa, né? O que é que ele valoriza para a carreira dele, para a vida dele? Se o que ele valoriza é algo que a sua empresa, que a sua clínica não vai poder proporcionar, então, assim, mesmo que tecnicamente ele seja muito bom, talvez você tenha uma rotatividade sim. rápida daquele profissional ou um profissional insatisfeito. Então, saber atrair, saber trazer para o seu time pessoas que assim que comungam de valores, de princípios que você cultua na sua organização, na sua Sim. empresa, isso é muito importante, né? É um indicador Dar positivo. feedbacks, É um exato. indicador positivo, né? Se a pessoa permanece com você, né? É um indicador. Inclusive, isso é um dos indicadores dentro da certificação, Ju. Avalia-se o tempo do profissional dentro da empresa, né? A quantidade. Eles fazem a gente faz uma planilha e apresenta quantos anos cada profissional está, quantos anos eles estão ali com a gente. Uhum, E, e isso é uma coisa avaliada como ponto positivo, né? A quantidade de uhum. anos, quanto mais, é porque existe uma aculturação ali que ele percebeu e ele valoriza e a empresa valoriza também, né? Eu Um acho que outro também é. aspecto
a entrada do profissional e o treinamento também, a capacitação e o treinamento dele, né? E às vezes as pessoas elas entram por um currículo, né? Selecionado, mas elas permanecem pelos seus, elas não permanecem ou permanecem pelas suas atitudes, pela forma como se comporta, né? Pois é. E essa questão de como se comporta tem muito a ver com a identificação, né, que ela tem com aquele ambiente, né, com aquela proposta Sim. de trabalho. E quando a gente fala também de treinamento, muitas vezes a gente associa treinamento, claro, eu acho que foi até o Flávio falando isso na live, da importância de participar de congressos, de participar de seminários e do profissional investir nisso. Isso é um investimento até para quem vai sair da empresa. E às vezes a empresa pode até ajudar nesse processo. Mas fora esse tipo de treinamento, que é um treinamento mais robusto, que implica investimento, que você precisa ter como investir, tanto a Sim. empresa quanto o profissional, tem outras formas de treinamento. Treinamento no próprio cargo, treinamento... a gente hoje aprende nas diversas situações. Né? Sim, Então, sim. se você tem um sistema de atendimento, como é que vocês chamam? Home care, e tem outro que é Sim. dentro da clínica, esse rodízio de atividades já promove o desenvolvimento de outras habilidades, de outros conhecimentos, até para que você vá formando um profissional que conheça de tudo, que desenvolva outras habilidades e que depois você diga, vai ficar nessa área, se identificou mais com essa área. E não acreditar que é só um treinamento formal, é um treinamento externo que vai ajudar no processo de desenvolvimento. Então quando eu falo da simplicidade, é não deixar de ter simples ações assim, que você adote no dia a dia da gestão e que isso tenha um impacto para os colaboradores. Eles sentem que são levados em conta, que têm uma importância, que você faz uma reunião, que você escuta equipamentos e condições de trabalho, né, que muitas vezes eles reivindicam muito de você ter condições adequadas para trabalhar. Agora mesmo com a pandemia, de não parar os atendimentos em casa, em home care, de usar todos os equipamentos de Os proteção, EPIs. os EPIs, não é? Então, assim, se a gente for falar de uma gestão, que a gente falou inicialmente da questão mais humana, mas se a gente fala da gestão no aspecto mais administrativo, técnico, tem muitas ações, não é? Você tem que administrar cuidando de todos os artefatos que são importantes para uma boa entrega de trabalho, né? Que é a Sim. qualificação técnica, humana e de equipamentos também, para ele poder desempenhar um bom trabalho. Ok. Eu acho que você tem mais alguma coisa para falar, porque eu acho que a gente vai estar encerrando agora, não é? Não sei, como a gente teve o atrapalho no início do horário, eu não sei se a gente Eu começou. acho que a gente está chegando próximo ao final, né? E eu não sei se eu consegui ajudar de alguma forma. Mas eu acho que foi ótimo o bate-papo. Eu acho que é sempre instigante, né, esse tema. Para mim porque no dia a dia do lidar, né, a gente tem que realmente ter bastante aprendizado, bastante conhecimento para cuidar do outro, no sentido como colaborador, né, e cuidar do cliente também, enquanto ser que está nos procurando para ser cuidado. Eu acho que foi É, excelente. Pedir pois desculpas é, às pessoas assim, que teve esse pois atrapalho é, no início, né, do grupo, tanto que a gente botou lá na Cognita o aviso que a gente estava aqui juntas, eu e você, nos nossos e privados. vamos ver se depois a gente combina para conversar incluindo elas duas, né? E a E gente ampliar a gente essa a gente está conversa. com novidades para vir, né, pela Cognita, onde vai dar espaço a ter convidados e 2 ou 3 da Cognita juntos. Então,
Quem sabe a gente não organiza com você novamente, né? A gente tem um outro tema, depois a gente quer sugestões suas, Ju, para a gente, de repente, fazer um outro bate-papo. Eu tenho um trabalho de orientação de carreira, né? Por coincidência, vocês trabalham com isso, que é com Ana Tereza Almeida. Esse trabalho a gente já vem desenvolvendo há alguns anos. E ano passado a gente também criou um perfil, que é o Arquitetura de Carreira, para dar nome a esse projeto. É um projeto de orientação para jovens, orientação de carreira, direcionamento, redirecionamento de carreira, mas não restrito a um tipo de profissão, aberto, né, geral. E aí a formação da gente em orientação, em coaching, eu tenho também mestrado em mentoria. Então, tudo isso faz com que a gente possa, né, oferecer esse tipo de serviço para ajudar pessoas que estão buscando assim uma orientação de carreira, estão buscando uma mudança, um redirecionamento de carreira. E um outro Então, trabalho, a gente vai trocar muita figurinha com você, viu? com certeza, um outro trabalho também muito interessante é um trabalho de habilidades de consultoria, né? Nós realizamos também um curso na FECAP para formação de consultores. E é um curso muito interessante que a gente integra toda a base teórica com arte também, usando arte. Ótimo. Então, tem Então, esses dois projetos, são bem vamos marcar interessantes para conversar. Vamos marcar para conversar e conhecer a para a Ana gente Tereza, conversar um pouco mais. um Eu, café eu, com e a Ponira. perfeito. Eu quero te Ju, agradecer, Pepita, pelo convite, né? E essa oportunidade de a gente conversar foi excelente. E conversar com você é sempre muito bom, porque você é uma inspiração, né, como empresária, e por abraçar uma causa tão bonita. E assim, eu desejo muito sucesso para vocês, para as três, e agradecer obrigada. a aqueles que nos ouviram, estiveram conosco. Agradecer a presença de todos, né, que ficaram conosco. A gente espera ter colaborado. A gente está à disposição. Tem o Insta da Juliane Salgueiro e o meu é pela Cognita Desenvolvimento. Então, a gente está à disposição, né, para alguma pergunta, para alguma coisa que vocês precisem. Eu tenho dúvida ainda sobre a gestão de pessoas. Ju, muito obrigada. Eu que te Eu agradeço. vou pedir Beijo para você grande. salvar. Vou Beijo. salvar Quando sim. você aí você salva o vídeo e depois a gente vê como é que a Tá gente certo. leva para o da gente, tá bom? Tá Beijo, ótimo, tá bom. obrigada. Fica com Obrigada, boa Deus. noite. Você também, tudo de Beijo. bom. Tchau. Bom, tchau. Eu posso encerrar, né, o vídeo. Isso.